Olá! Estamos aqui ao vivo para mais um bate-papo muito bacana. A gente vai falar sobre a importância, né, das atividades físicas para pacientes oncológicos, o que pode fazer, o que não pode. E eu estou muito feliz porque eu estou trazendo uma pessoa que eu admiro muito o trabalho dela. Eu amo de paixão, que é minha fisioterapeuta e professora de Pilates. Lucélia, se apresenta para minha audiência, conta um pouquinho do teu trabalho. Enquanto isso, meninas, vai colocando aí as dúvidas de vocês com relação à atividade física, pilates, fisioterapia. Pode se apresentar, Lucélia. Tá, ela já falou um pouquinho, né, a meu respeito. Eu sou Lucélia, tenho um espaço aqui no Rio, já sou formada há algum tempinho, há 11 anos, sou instrutora de Pilates e estou terminando, fazendo mestrado em gerontologia. E sou especialista em fisioterapia neurofuncional e alguns movimentos. Acho que estou perdendo aqui, né, estou escorregando. Opa, Aí, melhorou? tá ótimo. Especialista também em aprendizagem, desenvolvimento e controle motor, que é uma das funções da neurociência, né? Como a gente fazer os exercícios na relação com o sistema nervoso central. Não, mas tá escorregando demais aqui. Deixa eu ver, porque tá carregando junto para Aham. não cair, para Olha, não a gente não cair. combinou, mas nós duas viemos de vermelho, né? Ih, não, é verdade, tá parecida. Maravilha! Então, olha, Lucélia, eu recebi muitas, eu estava até anotando aqui, muitas mensagens. Eu organizei mais ou menos para poder a gente ter, né, uma linha de pensamento. Eu queria primeiro que você falasse um pouquinho sobre a importância da atividade física para paciente oncológico, quais são os benefícios, se quem está em tratamento, porque aí a gente tem dois grupos aqui assistindo a gente, quem está em tratamento e quem já terminou, que é o meu caso. Então, eu queria que você Entendi. falasse primeiro da importância para o paciente oncológico em geral, e depois você pode falar para quem está em tratamento. Tá. A atividade física ela vai ser benéfica para todos os públicos, né? Não só para quem está em tratamento ou quem já teve a meia alta, né? Que fica só fazendo o acompanhamento. Então, a atividade física ela promove inúmeros benefícios na questão da regulação da pressão arterial, do colesterol. Opa, desculpa, tá caindo. A manutenção do colesterol, a questão da melhora da circulação sanguínea, o Pilates, que é a atividade que eu amo, né? Trabalha a questão da força, da resistência muscular, trabalha a postura alinhado com alguns princípios que é específico do método, né? Como a respiração, que ela tem a função não só de favorecer a fluidez do movimento, que são os movimentos que a gente vê bonito, que parece que está dançando, né? É porque respeita a respiração do praticante e também que esse princípio alinhado com a respiração é a fluidez do movimento. Né? Por isso que eu falo sempre a frase, né? Pilates é uma coisa bonita, e realmente ele é bonito, né? De se ver. E não só bonito, como também benéfico, na questão de trabalhar também o alongamento. Uhum. Os pacientes oncológicos, eles precisam trabalhar essa questão do alongamento, principalmente as mastectomizadas, só que essa questão da liberação vai depender da liberação do médico, Uhum. né? Não é assim, saiu da cirurgia e já pode fazer o exercício. Tem todo o acompanhamento, ver se não teve nenhuma complicação essa cirurgia. A história clínica, né, do paciente tem que ser levada em consideração também, para ver se esse paciente já tem condições de estar iniciando a atividade física. A gente já sabe que quanto mais precoce for, melhor é para ele. Não só durante o tratamento, como depois continuar. Alguém falou aqui que está em débito, né? Então, assim, 3 anos já é bastante tempo de débito. Já tem muita coisa Já para tá correr no cheque atrás. especial. Há muito tempo. Tem que correr atrás. E me fala uma coisa, Lucélia, mas em média, quanto tempo você acha? Porque isso foi uma das perguntas que eu recebi bastante.
Ah, quanto tempo depois da cirurgia eu posso fazer atividade física? Olha, em geral tem um acompanhamento com fisioterapeuta, né? Tem equipe multidisciplinar, né? Uhum, O paciente oncológico, tem o acompanhamento do fisioterapeuta, tem alguns estudos que falam a partir do quinto dia pós-cirúrgico. Aí tem aí as precauções, uhum. né? Não pode fazer um movimento muito exacerbado em relação por conta dos pontos, a cicatrização, mas alguns médicos preferem se respaldar um pouco mais e levar um pouquinho mais para frente, esperar a retirada dos pontos, ver como essa cicatriz vai se comportar, ver como vai se comportar todo esse processo de reação da cicatrização da cirurgia. Então, depende muito do médico que está acompanhando, para ele liberar ou não, e também o fisioterapeuta que estiver acompanhando essa Isso para paciente. fazer fisioterapia, né? Porque eu fui, né, a minha cirurgia, eu fiz uma mastectomia total com reconstrução, fiz na Alemanha. E aí, justamente, eu tinha fisioterapeuta dentro do hospital. Então, no dia seguinte, eu já estava recebendo drenagem, já estava manipulando o meu braço, que eu fiz o esvaziamento. Só que eu comecei a fazer, aí fiz fisioterapia. Eu só comecei a fazer atividade física, eu fui liberada pelo meu médico um mês depois. É mais ou menos essa média, não é? Que as pessoas são liberadas depois de um mês? A maioria dos médicos, sim, liberam após 30, 40 dias. Uhum. Mas a gente tem muitas publicações falando que a partir do quinto dia pode sim fazer atividade física, mas com restrições. Sempre com Ah, restrições. aham. Aí Por uma conta coisa. dos benefícios, né, da atividade física, a produção dos hormônios que ajudam na sensação do bem-estar, da endorfina, a serotonina. Atualmente a gente tem aí a relação também da ocitocina, que é aquele hormônio quando a mulher vai ter neném, né? Mas essa relação da liberação da ocitocina, que traz a sensação do relaxamento, essa sensação gostosa de prazer, está diretamente relacionada à pessoa procurar uma atividade física no qual ela se identifique. Não adianta ela fazer uma atividade física, vou fazer isso aqui porque é bom. Não, não é porque é bom. Você tem que fazer uma atividade física que você goste. Não Uhum. é ir forçado fazer atividade física. Senão você acaba não fazendo adesão. Se você não tem adesão, você não tem frequência. Se você não tem frequência, você não tem os benefícios da prática daquele método. É. De nada. Pode ser musculação, pode ser caminhada, pode ser o pilates, qualquer atividade física. Esse é o ponto primordial. Gostar do que você procura fazer com atividade física. Não adianta fazer só porque falam que é bom. É engraçado, você falou isso e aí eu me liguei. Realmente, o médico me liberou para fazer 30 dias depois, mas eu fazia caminhada. É atividade física também, né? Porque às vezes a gente Exatamente. acha, eu não posso fazer nada. No braço, realmente tem que se ter mais cuidado, mas a gente pode mexer a perninha, né? No caso de mulheres que fizeram a cirurgia. Uhum. A caminhada ela tem uma função importante que é a questão do sistema circulatório. 30 minutos por dia já é o suficiente para você ter benefícios em relação à caminhada. E o Uhum. sistema circulatório foi uma das perguntas, né, que elas fizeram, por que de tantas câimbras? É porque esse sistema circulatório ele fica debilitado, porque ele é agredido na cirurgia, né? Então, toda cirurgia, ela faz uma agressão no corpo. Aquela cicatriz, ela é uma agressão também, embora seja por um benefício posterior. Mas ali naquela cicatriz ocorrerão retração de tecido, né? Eles vão se encolhendo. Aquele tecido que está ali cicatrizado, ele fica mais rígido. Então, por isso que alguns estudos falam da importância de entrar logo com a atividade física precoce, né? Uhum. E a caminhada é uma delas. É gratuita, você pode fazer em qualquer lugar, pode até fazer ao redor da casa, né? Dependendo da casa. Né? Se a pessoa está com muita dificuldade para sair, se está com um certo receio. Mas a gente tem que lembrar também que tem que ser trabalhado isso, essa questão social. A atividade física traz esse bem-estar social também, de você estar ali com outras pessoas.
né? A gente não pode ficar fazendo só as coisas de forma isolada. Isso, o ser humano, ele é social, ele precisa ter contato com gente, né? A gente precisa disso o tempo inteiro. Isso faz parte até do próprio tratamento. Essa questão psicológica, né? Da aceitação. Demora um pouco, a gente sabe que tem toda uma questão envolvida, né? É uma agressão mesmo, visual, a mulher se vê no espelho. Tem a questão hoje, né? Alguns hospitais ainda não estão fazendo a reconstrução mamária em seguida, logo após a cirurgia. A gente sabe que tem a questão legal, mas depende muito do caso. Né? Alguns hospitais, dentro do mesmo país, dentro da mesma cidade, existem protocolos diferentes nos hospitais. Né? A gente sabe que tem a lei, mas o médico que analisa se pode ou não já está executando essa reconstrução da mama logo após a retirada. Pode perguntar. Aí, vamos lá, as perguntinhas que mandaram. Vamos lá. A Cláudia falou, Paty, fiz mastectomia e esvaziamento. Posso andar de bicicleta? A gente já deve um pouquinho isso, mas, né? Eu acho interessante porque me perguntam muito quando eu posto alguma coisa de pilates e tal. Nossa, mas você fez esvaziamento axilar? Pode, aí tem várias perguntas aqui. Pode fazer musculação? Podemos forçar o braço? Como é que fica essa questão? A mulher que fez a mastectomia com o esvaziamento axilar. E travou. Não pode fazer nada, não pode pegar peso. Oi, tá me ouvindo? Algumas frases ficaram cortadas. Tá me ouvindo? Tá, tô falando. Agora é minha vez de botar no carregador. Tô falando que muitas vezes os médicos falam pra gente: você não pode pegar peso, não pode. Graças a Deus, meu médico foi de boa. Ele sabia que eu sempre pratiquei atividade física e ele me falou: olha, Paty, você só não vai fazer boxe, o resto você faz o que você quiser. Mas tem muito médico que fala que não e tudo mais. Como é que fica essa questão? Você que é fisioterapeuta, o que você fala sobre isso? Eu já sei, mas... Já sabe, né? Então, o braço, ele não pode ficar parado, né? Porque se ele ficar parado, ali pode gerar uma capsulite adesiva, pode ficar congelado aquele ombro. Traduz pra gente. É o ombro congelado. Como é capsulite? Capsulite adesiva, é o ombro congelado. Ele fica muito tempo sem movimentar. Eu tive isso, que meu braço vinha só até essa altura assim, ó. Não conseguia levantar. Ainda conseguiu muito. Tem muitos que não conseguem, tem muitas que não conseguem movimentar mesmo, é congelado. Então, quanto mais tempo, eu vou fazer uma analogia com uma porta. Você tem lá uma porta que ela está entreaberta. Aí você nunca mexe nessa porta, né? Quando você vai tentar mexer nessa porta, ela vai, no mínimo, fazer um barulho, né? Ela vai ficar ali fazendo... É exatamente o que acontece com as nossas articulações. Se a gente para de movimentar, o nosso corpo ele é inteligente, ele fabrica, né, um líquido chamado de líquido sinovial que lubrifica as articulações. Só que quando a gente se movimenta pouco, o que ele faz? Reduz essa produção. Se ele reduz essa produção, quando você vai tentar movimentar, vai doer. Então você vai entrar naquele ciclo. Dói, eu não mexo, o médico pediu para eu não mexer, você entra naquele ciclo o tempo inteiro e não sai. Então esse ciclo é uma das coisas que a gente precisa cortar. Tem que movimentar sim. Logo pós-cirúrgico, a gente tem algumas restrições, não pode fazer movimento acima de 90 graus, né? A gente tem que fazer aqueles movimentos que uma vez a gente colocou até naquela matéria que você fez, né? Os exercícios que eu coloquei da bola na mesa, né? Eu falei, por que dali na mesa? Porque a mesa é a altura que fica o ombro. Então você movimenta ali de forma bem fácil. Tem algumas pessoas que falam na parede, e isso é depois de um certo tempo, tá? Só quando já tiver a liberação. Andando assim, isso, na parede, que pode ser uma bola,
O famoso, eu Isso. fazia com o dedinho, assim, ia até aguentar, onde aguentava, ficava um pouquinho, depois descia. Isso, pode fazer esse exercício também. Só que isso normalmente é um pouco depois, quando já retirou os pontos, ou quando a cicatriz já está bem Não, eu fiz sequinha. isso bem depois de um mês, que meu braço não É. tinha mais, né? Isso é uma das coisas que a gente tem que ir retirando, esse mito de que não pode movimentar esse braço que foi do mesmo lado que ocorreu a mastectomia e o esvaziamento axilar. Isso é um mito. A gente precisa movimentar, sim, com restrições. O que é importante nisso? Respeitar o ritmo de cada paciente, respeitar a cicatrização do paciente, né? Então, cada tratamento é individualizado. Não tem como eu chegar aqui e falar para você, olha, faz isso, faz aquilo outro, se eu não estou vendo como você está. Uhum. Né? Eu preciso acompanhar o paciente para ver o que ele é capaz de fazer. Isso é importantíssimo, respeitar o ritmo, tá? Da cicatrização, o ritmo de cada organismo, cada corpo vai reagir de uma forma diferente. Tá? Mas o importante disso tudo é não deixar o braço lá, ó, parado toda a vida, né? Não vou mexer, não vou movimentar e fazer ali uma super proteção com esse braço. A gente não pode fazer isso. Ele precisa se movimentar. Nada muito agressivo, mas ele precisa de movimento sim, o tempo inteiro. Tá. Aí depois, você já tem mais de 6 meses de cirurgia, já tá tudo ok. Pode pegar peso, pode fazer musculação, pode forçar o braço. O que que uma mulher que fez mastectomia com esvaziamento axilar pode e o que que ela não pode fazer? O não pode é relativo, né? O não pode é relativo. O poder fazer, ela pode fazer tudo, né? Sempre respeitando o limite, isso é importantíssimo. Sempre respeitando o limite de cada um, tá? Ah, eu quero fazer musculação. Ah, você vai fazer musculação, você vai levantar 100 quilos com o seu braço? Você precisa Ui, disso? caí. Volta, É que pai. o meu celular tá carregando agora. O meu também, por isso que toda hora escorrega. Então a gente precisa ter consciência do que a gente vai fazer com o nosso corpo. Então, quando a gente faz a mastectomia, principalmente se for radical, ali você retira, né, os músculos, principalmente os dois músculos que ficam aqui nessa região, né, próxima à mama, que é o peitoral, tanto maior quanto menor. Então ali você já vai ter uma restrição de movimento. Então você ir para a academia, você não está proibida, mas também a academia são exercícios, né? A musculação, né? São exercícios mais, vamos dizer assim, mecanizados. Eles não são exercícios tão funcionais como o Pilates faz, como a fisioterapia acompanhada, né? Os exercícios terapêuticos faz. Então não é que você esteja proibida, como eu falei, a gente tem que escolher uma atividade física que a gente goste, que a gente se identifique, tá? Mas nada impede de você aí associar uma musculação e você puxar para o Pilates, né, gente? Pilates, ele trabalha tudo que o corpo precisa, tá? Então, assim, você não é proibida de fazer musculação, pode sim. Eu lembro que teve uma pergunta dessa, né? Se É, podia fazer a é. musculação mesmo tendo o esvaziamento. Sim, pode. Só que, como eu estou falando, a musculação são exercícios mais mecanizados, os aparelhos são mais mecanizados, né? Você faz sempre os mesmos movimentos, Eu tá? acho Então, assim, quando eu como paciente, o que eu fazia musculação antes do diagnóstico. Depois eu já não me senti tão segura, porque ou você tem um personal, e aí um profissional para te, ou você vai fazer sozinho. Então, se eu fizer errado, eu não vou ter a Lucélia lá para, né? Olha esse pescoço, estica as costas, faz. Então, eu acho que no Pilates a gente tem um acompanhamento de um fisioterapeuta que eu acho que é muito necessário para quem passou pelo que nós passamos. E a gente tem, além de ter esse acompanhamento, a gente trabalha, eu trabalho, pelo menos você faz a gente trabalhar igual musculação. Então, e é interessante, uma vez você me falou algo que eu não esqueço, né?
que a gente tem que trabalhar o músculo sim, porque quem fez o esvaziamento axilar, é, a parte da drenagem, né, tá prejudicada. Então, quando você fortalece a musculatura, isso ajuda, né, nessa parte. Você pode explicar isso muito melhor. Aí, ó, a Joeni está falando, tem médico que proíbe lavar roupa, lavar louça, varrer a casa. Tá certo isso? Pode isso, Arnaldo? Eu não concordo, não, tá? Assim, mas eu não sei a história clínica da paciente, o porquê dessa abordagem. Mas eu não concordo com o repouso, eu não concordo com o imobilismo. Né? Eu, como profissional do movimento, eu sempre vou priorizar o movimento. Né? Não, e eu acho. Claro que sempre acompanhando o ritmo de cada uma, respeitando a individualidade de cada pessoa, né? A história clínica que essa pessoa tem, se ela tem alguma doença associada ou não, isso também é importante. O que é importante também, gente, para quem vai fazer qualquer exercício, passar por uma avaliação. Esse profissional precisa saber a sua história, precisa saber se a sua mastectomia foi total ou não, ele precisa saber se você fez esvaziamento ou não, ele precisa saber se ali há uma reconstrução mamária ou não, tá? Então, tudo é preciso que esse profissional saiba, até mesmo para ele conseguir identificar os seus limites, para não forçar uma barra com a pessoa. Eu não posso fazer a paciente ir além do que o corpo dela é capaz. A Uhum. gente sabe essa questão de superar os próprios limites e tudo, mas os limites de uma cicatriz, né? A gente não consegue superar esses limites dessa cicatriz, dessa ressecção desse músculo, dessa retirada desse músculo. Uma vez que retira, como que eu vou superar aquilo ali? Sim, eu tenho uma musculatura ao redor que pode fazer o movimento daquela. Aqui pode fazer aquele movimento daquela articulação que normalmente é o ombro mais prejudicado. Mas eu não posso ir além do que essa pessoa é, 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 possibilita, né? Além do que o É, corpo dela vai possibilitar ela fazer. porque eu acho que é importante também o histórico, né, do paciente. Se era uma pessoa sedentária e agora, depois do diagnóstico, quer começar uma atividade física, se ela já fazia, eu acho que tudo isso também conta muito, né? Faz diferença. Claro, faz diferença. Além desse respeitar o limite do paciente, você saber a história dele, para saber também qual é o objetivo dele ali, para você ajudar e fazer com que ele fique motivado a estar sempre indo para os atendimentos. Porque, como eu falei no início, se não tem adesão, não vai ter benefício de nenhuma atividade física. Tá? A frequência é um dos fatores que eu puxo bastante a orelha, né? Em relação à frequência das pessoas. Tem que ter frequência. Se você faz 2 vezes na semana, que seja. Que faz 3, que sejam as 3 vezes. Mas você precisa frequentar um motivo ou outro que você não esteja bem, né? Até pode. Mas o importante é manter essa frequência. Quanto mais frequente você for, mais benefícios você vai conseguir ter dessa atividade que você pratica. Uhum. Tá? Em relação à atividade física, essa redução, quando você entra precocemente com essa atividade física, você consegue até diminuir essa questão do linfedema, né? Que é esse braço inchado. Você pode até fazer com que ele nem apareça, porque ali você vai fazer, depois que faz aquela retirada do esvaziamento axilar, ali vão brotar novos vasos para ajudar naquela drenagem. E quem vai ajudar nessa formação desses novos vasos? É a musculatura contraindo, que vai fazer esse efeito de bomba para ajudar no retorno, né? No retorno venoso, que vai ajudar no retorno dessa linfa que é captada ali pelos linfonodos. Então, por isso que a atividade física ela é importante, que a contração muscular ela faz esse efeito de bomba, ajudando na redução do linfedema ou até mesmo fazendo com que ele nem inicie. Porque uma vez que ele incide na paciente, é mais difícil você conseguir retirar. Uhum. Você tem que fazer todo aquele tratamento do enfaixamento, né, a contenção. Então, tem toda uma parte mais dolorosa para fazer. Não Então, que assim, doa o enfaixamento.
Pra Mas a gente. questão fica mais complicado para você fazer atividade. Uhum. Então, assim, para a gente que é leigo, quando a gente está fazendo uma atividade física com o braço que fez o esvaziamento, essa contração da musculatura é como se estivesse substituindo o que os linfonodos, a drenagem linfática faria. É isso? Não, não é bem substituindo, é Explica pra ajudando. gente. Ajuda. Então, É ajudando, né? aham. Porque cada um tem a sua função, tá? E é um ajudando o outro para que chegue no resultado final de não ocorrer o linfedema. Como eu Uhum. falei, quando retira esses linfonodos, quando faz o esvaziamento axilar, ali irão brotar, né? Alguns vasos novos para ajudar nessa captação, para ajudar nesse retorno. Ali não vai ficar simplesmente isolado, o corpo não para por ali. Ali vai brotar durante o processo de cicatrização, Entendi. tá? Então, essa musculatura contraindo vai ajudar nesse retorno. Quando a pessoa fica sem fazer nada, além da musculatura ficar fraca, você vai perder A massa gente fica muscular. molenga, meninas, fica mole. É verdade, fica bem fraquinha essa musculatura e você perde massa muscular quando não movimenta. E se você perde massa muscular, você favorece o aparecimento do linfedema, Uhum. tá? Então, esse é mais um dos motivos para fazer o exercício físico. Quando você faz, né, a atividade física, o exercício físico, você reduz a possibilidade de aparecimento do linfedema. Então, é esse outro fator que é importante. Então, o outro fator que é importante é a questão da atividade física, o reforço do sistema imunológico. Quando você pratica uma atividade física de forma regular, você consegue melhorar o seu sistema imunológico. Melhora a circulação sanguínea, que também vai ajudar a reduzir esse aparecimento, né? Minimizar a possibilidade do aparecimento do linfedema. Tem as questões de todos os hormônios envolvidos quando a gente pratica uma atividade física. Esses hormônios, eles têm essa função de trazer a sensação de bem-estar, de trazer o relaxamento, aquela sensação de, ufa, dever cumprido, né? O meu corpo está se movimentando. Pode até ser ali durante a atividade física que você está fazendo, nossa, eu estou sofrendo. Eu escutava muito isso, sabe, gente? A Paty fala muito isso, eu estou sofrendo. E vocês vão ver no post dela que tem vários. Ela dizendo ali que está sofrendo fazendo os exercícios. Não acredite, gente. Não acredite que ela não estava sofrendo fazendo exercício nenhum. Ah, Na verdade, isso é necessário a gente fazer a atividade física, porque depois vem o resultado. Você tem aquela sensação, nossa, parece que eu cresci mais 2 centímetros, né? Aquela sensação do bem-estar, de dever cumprido com o seu próprio corpo. Isso é muito bom. com Então, tem certeza. a questão social envolvida, a questão psicológica, de você ter aquela sensação de que eu fiz alguma coisa em prol do meu tratamento, e tem a sensação realmente do nosso organismo, Com fisiológico, né? Os benefícios certeza. disso, né? Que você está auxiliando no seu tratamento. Quando você está bem, né, psicologicamente, emocionalmente, o seu tratamento flui de forma melhor. A Hum, aceitação do seu tratamento flui de forma melhor. Né? A sua recuperação é melhor do que aquelas pessoas que resolvem se prostrar e ficar, não, eu não posso sair de casa porque eu estou sem meu cabelinho, não, eu não posso sair de casa porque vai ficar todo mundo me olhando. Isso também é uma outra barreira que tem que ser vencida por quem está passando o tratamento, né? Porque quem está fazendo o tratamento. Não são todas, a gente sabe, né, que precisa, né, de todos os tipos de câncer que chega a ter a queda do cabelo, mas é uma questão social que precisa ser muito trabalhada. Por isso a importância da equipe multidisciplinar. uhum. E é importante também para quem já terminou o tratamento, tem muitas mulheres. Eu, graças a Deus, parei, né? Terminei o tamoxifeno. Mas é um remédio que é um inibidor né? É a hormonioterapia, então eu percebia que o dia que eu não fazia uma atividade física, eu ficava de mau humor. E ajuda também, tem muitas mulheres que têm.
né? Porque a gente entra numa menopausa química, desacelera o metabolismo. Então, se você não faz nada, você vai ganhar peso, né? E isso para uma pessoa que teve câncer é muito ruim, porque o sobrepeso é um fator de risco. Então, com isso, ela aumenta o risco de ter uma recidiva, né? A pergunta que eu tenho para você, como Deixa eu fisioterapeuta, só falar mais uma coisinha que você falou aí, que é muito importante também, que é mais um benefício que a atividade física vai fazer. Uma vez que a mulher é induzida a essa menopausa química, né, ela tem ali a inibição desses hormônios, ela tende a ter uma redução da densidade mineral óssea, que é a tal da osteoporose. Então, quando você faz a atividade física e fortalece essa musculatura, você ajuda a ocorrer novamente essa absorção que esse hormônio não está fazendo. Lógico que tudo isso é associado também à alimentação. Então, aí, no caso, é a junção de várias mudanças no estilo de vida, né? Então, a uhum, introdução do exercício físico não tem que ser só durante o tratamento, sim, precisa continuar. Então, aí a gente volta naquele ponto da pessoa conseguir fazer uma atividade no qual ela se identifique, no qual ela vá fazer essa atividade com prazer, né? Porque fazer obrigado não é por ruim. obrigação, exato, ou porque tá Exatamente. com medo da doença voltar, né? Isso. Ela tem que procurar fazer uma coisa que ela goste. E como Gostando, ela vai fazer pro resto da vida aquilo ali, em tratamento, no tratamento, tendo alta, ela vai continuar fazendo aquilo ali, porque ela assumiu aquilo, adotou aquilo como um novo estilo de vida. Isso é importante. É a uhum, tomada de decisão para mudança de estilo de vida, não só na questão do exercício físico, como também da alimentação, que é muito importante, uhum, né, na vida de todo mundo. A gente roda, 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 né, e cai sempre nesse tripé, que é a questão da alimentação, do exercício físico e uma outra função importantíssima, que é o sono. O uhum, sono reparador, a uhum, pessoa dormir bem. Se ela tem o hábito de dormir 5 horas, 6 horas, que esse sono repare todo o cansaço dela, que ela não acorde cansada. uhum. Então, esse também é um outro benefício que a atividade física traz para as pessoas no geral, não só para o paciente oncológico, Melhora a né? Esse qualidade do sono. sono, né? Exatamente, exatamente. Olha quantos benefícios a gente já listou aqui, Pois é. hein? E Ó, quem aí, falou que estava no débito pode correr atrás, hein? como fisioterapeuta, o que que você qual a atividade física? Lógico, Pilates em primeiro lugar. Mas quais as atividades físicas você recomenda para paciente oncológico, para quem fez esvaziamento axilar? Que opções você acha que nós teríamos? Então, vai depender, no início, logo no pós-cirúrgico, tem essas restrições e a maior parte das indicações são para exercícios de baixo impacto. Aí, geralmente, a gente entra realmente naquela questão do Pilates, né? Hum, Que é uma atividade de baixo impacto, é uma atividade que vai trabalhar sendo acompanhado por um fisioterapeuta, claro, né? Passando por uma avaliação. Quando você é avaliado, você consegue ter ali, você consegue relatar tudo que você está sentindo, e esse profissional vai ter mais condições de te ajudar, tá? Então, no início, logo no pós-cirúrgico, o ideal são atividades de baixo impacto, tá? Depois que já passou um tempo, ela já teve alta, que retirou os seria pontos, atividade de tá me baixo acompanhando. impacto? Caminhada, que mais? Isso. O Pilates, ele é reconhecido como baixo impacto porque não agride as articulações, Aham. tá? São atividades dos quais as articulações são protegidas. Atividade na piscina, uma hidroterapia, uma hidroginástica, desde que no início, logo no pós-cirúrgico, né, depende da liberação do médico, porque Isso ali aquele que eu ia contexto da perguntar. piscina tem Aham. toda ali aquela questão de favorecimento, de infecções, né? São outros profissionais, outras pessoas ali dentro também, tá? Então, assim, para fazer atividade física logo no pós-cirúrgico, depende da liberação médica. Depois que passou, e atividades sendo de baixo impacto, essas que protegem as articulações, vamos dizer assim. E Uhum. depois disso, como eu falei, procurar uma atividade no qual você se identifique.
eu sempre vou falar na questão do Pilates. Por quê? Ele trabalha a força muscular, ele trabalha a resistência muscular, ele trabalha a questão respiratória, ele trabalha a flexibilidade, ele trabalha a postura. Então, ele engloba tudo que o corpo precisa. Para a gente fazer nossas atividades do dia a dia, a gente precisa ter resistência muscular. Né? Uhum. Resistência e força muscular, porque nossas atividades elas são duradouras. A gente não lava uma louça, não é assim. A gente fica um certo tempo ali manuseando aqueles objetos. Então, você precisa de uma boa força muscular, tanto no ombro, como nessa parte de trás das costas, né? Ali próximo das escápulas, bem atrás dos ombros. Então, a gente precisa ter essa estabilidade, tá? Então, por isso que eu sempre puxo um pouquinho para o Pilates. O Pilates, ele é importante também na questão da concentração. Melhora a concentração, porque todas as vezes, pelo menos eu trabalho dessa forma, todas as vezes que aquele exercício ali eu vejo que a pessoa já está fazendo bem, eu vou e evoluo o exercício. Eu Ah, coloco uma outra, né, um outro acessório, um outro movimento. Por que isso? A cabeça, né, que é o sistema nervoso central, ele entende assim, opa, entrou alguém diferente aqui, deixa eu prestar atenção nisso. Então, quando ele presta atenção, a médio e longo prazo, a gente melhora a concentração. E isso também é uma das coisas que quem faz uso, né, do tamoxifeno, que induz essa menopausa química, também acaba tendo essas, como efeito adverso, né, essa concentração, essa memória falha. Então, o Pilates vai ajudar nisso também, tá? Nessa questão de você memorizar a sequência do exercício, de você estar evoluindo o exercício, oferecendo ele de uma forma diferente, uhum. tá? Quem quer fazer musculação, se gosta da musculação, que faça musculação. Mas não faça visando a parte estética, faça visando a sua qualidade de vida. Nada de pegar pesos, né, imensos, não precisa disso, nosso corpo não precisa disso. O Uhum. nosso corpo ele é uma máquina que precisa ser bem cuidada, precisa ter uma boa manutenção. Se a gente tem lá uma máquina de lavar roupa de 8 quilos, eu pego e coloco 10 nela hoje, ela não vai reclamar, não. Ela vai fazer lá uns barulhos estranhos, mas ela não vai reclamar. Mas se eu começar a fazer isso com frequência, não vai chegar um momento que ou ela vai parar de funcionar, ou ela vai começar a trabalhar de forma ruim. Chega uma hora que ele vai avisar pra gente que a gente está fazendo uma coisa que está incomodando. Eu tô com algumas perguntas que eu anotei das minhas alunas. Eu vou fazer as perguntas delas primeiro e depois vou fazer as perguntas que as meninas estão escrevendo aí nos comentários, tá? Tá. Uma aluna minha, Val, ela é bem magrinha. Então ela falou: eu não posso fazer aeróbico porque não quero perder peso. Eu faço pilates 2 vezes na semana e arrumo a minha casa. É válido? Tá valendo? Ou você acha que ela deveria fazer mais atividade física? Não, tá valendo. O importante é que ela está se movimentando, né? Isso é a parte mais importante. E se ela está se adequando ao Pilates, ela está gostando, isso é primordial para a adesão dela. E uma coisa importante que ela falou, que ela está fazendo as coisas da casa dela. Então, isso para ela deve ser importante, porque se não fosse, ela não teria citado que está conseguindo, né, fazer as atividades do dia a dia dela. Né? Parece uma coisinha boba, né, para quem ouve, mas só quem passa por um processo desse sabe da importância de fazer as suas próprias coisas, né? Então, A assim, nossa dela tá amiga valendo, ela querida. tá legal. Ela Tá tá bem, não ótimo. tá em débito, ela tá bem. A Aline, ela fez 2 perguntas. Uma a gente já até respondeu, né? No que o Pilates pode ajudar no braço inchado. A gente já falou um pouquinho, mas se você quiser falar um pouquinho sobre o linfedema e como o Pilates pode colaborar com isso, fica à vontade. E depois ela perguntou também se o Pilates pode ser feito sozinha em casa. Tem muita gente perguntando o que pode ser feito nesse momento de pandemia. Então, são 2 assuntos. Ente- Vou falar primeiro sobre como o Pilates pode ajudar no braço inchado. Tá. O Pilates, ele pode ajudar, por ser uma atividade física, né, o que a gente estava falando anteriormente.
a questão da contração do músculo fazer esse efeito de bomba e ajudar nessa questão do retorno venoso, melhorando ali a circulação daquela região. Ah, isso também é uma coisa importante, porque quando faz a mastectomia, ali, como eu falei, né, lá na outra parte, ocorre uma agressão em relação a essa cirurgia. Então, ali tem algumas áreas que a gente chama de com isquemia, ou seja, vai pouca vascularização ali ou quase nada de vascularização. Então, quando você faz atividade física, você melhora essa circulação sanguínea. Esse é um dos motivos também de ocasionar a tal das câimbras, que vocês falam muito, tá? Então, a cãibra ela está relacionada com essa dificuldade do retorno venoso. Pode ser que ela esteja relacionada também à medicação, ao próprio processo da quimioterapia, isso tem que ser investigado. E também é importante saber se essa pessoa está fazendo a ingestão adequada de água, tá? E outra coisa importante é Não a beber questão dos água da minerais. cãibra. No É nosso porque caso, não só para vocês, mas para toda a população, porque é como se o sangue ficasse, vamos falar, né, mais popularmente, é como se o sangue ficasse mais grosso, vamos dizer assim, porque se você não bebe água, como que o seu sangue vai ter condições de ficar novamente naquele aspecto mais fluido e circular livremente ali nos vasos? Ele vai circular com mais dificuldade, ele vai retornar com mais dificuldade. Tá? Então, essa pode ser uma das causas, sim. E ver a questão dos minerais, né? O potássio, o magnésio também tem uma interferência nessa questão do aparecimento das câimbras. Uma outra coisa que é importante e que a maioria dos pacientes oncológicos apresenta é a fadiga, né, esse cansaço, a fadiga relacionada ao câncer. Não, você não está sozinha. Né? Aproximadamente 90% das pessoas que fazem tratamento do câncer tem essa fadiga. Inclusive, ela é fadiga relacionada ao câncer, né? FRC. Né? Ela já tem, inclusive, famosa até um fadiga CID. oncológica, né? Exatamente, a famosa fadiga oncológica. Tem que ser respeitado, por isso que eu falei lá no início, de respeitar o limite de cada uma. Ah, eu não consigo fazer 1 hora de atendimento, e faça 30. Ah, eu não consigo fazer 30. Começa no seu tempo, 20 minutos, 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde, 10 minutos à noite. O importante sempre vai ser não ficar parado. Tá? Então, respeitar o próprio limite, essa fadiga não é uma questão, você não está fazendo corpo mole, tá? Então, isso é importante saber, que às vezes você encontra alguém que não está passando por aquilo e acaba achando que você está fazendo corpo mole, né, para o tratamento. Né? E às vezes tem até alguns julgamentos, fulano é mole, né? Tá fazendo, ficar todo... não quer nada. Não é, isso faz parte mesmo do tratamento, acaba acontecendo. Você não pode fazer com que isso te paralise. Tá? Eu me Porque lembro dele existem algumas comentando. pessoas que mesmo depois que param o tratamento, elas continuam. Mesmo depois que acaba a químio, a rádio, mesmo que acaba tudo, ela É uma continua apresentando fadiga essa que não acaba fadiga. nunca mais, né? Exatamente. Lógico também, né? Eu vou voltar naquela questão. Tem que ser investigado se não tem outros fatores associados, como anemia, a redução da vitamina D, tá? Tem que ver se não tem outros fatores associados. Uhum. Isso é uma coisa que você tem que relatar para o médico oncologista, falar para ele que você está se sentindo muito cansada. Ele vai fazer essa investigação através dos exames de sangue para saber se está ocorrendo alguma coisa no seu organismo. Se for uma anemia, que é comum também acontecer, você vai fazer a reposição disso. Né? Então, esse tratamento da fadiga oncológica, ela pode ser tanto medicamentosa, quanto somente a questão não medicamentosa, que é a introdução da atividade física e a introdução também de uma alimentação saudável. Tá? Então, tudo, como eu falei, né, lá na frente, é a questão da história clínica de cada pessoa. A Uhum. individualidade, não tem como a gente pegar um e falar, todo mundo vai ter. Sim, é uma questão que a maioria das pessoas desenvolve, né? As pessoas estão fazendo tratamento. Mas cada um vai ter a sua particularidade.
Tem pessoas que vão apresentar a fadiga oncológica durante o tratamento do câncer e está ali acontecendo, teve ali uma redução da vitamina D. Faz a reposição e pronto. Essa fadiga diminui muito, essa pessoa se torna mais eficaz fazendo suas coisas do dia a dia, consegue fazer a caminhada, consegue fazer uma outra atividade física, tá? Então isso tudo tem que ser investigado também, não pode simplesmente colocar ali dentro daquele saquinho e dizer, todo mundo tem, então leva o seu problema aí enquanto você fizer o tratamento. Não, precisa ser investigado. Né? Qualquer sintoma que relate tem que ser investigado. Pode ir lá. Tá, então, e isso é interessante que você falou, porque aí a gente tem dois fatos. Eu, quando estava em tratamento, tinha dia que levantar da cama era igual a correr maratona, né? Mas quando eu falava, não, eu vou dar uma voltinha no quarteirão, só isso já eu voltava com outro ânimo. Esse é um ponto. Outro ponto, deixa eu ver quem que perguntou aqui. Quem falou? A Maria Guida. Ela falou: eu tenho muita fadiga e já vai fazer 3 anos do tratamento. Eu fiquei com fadiga durante 1 ano após o tratamento. E foi exatamente isso que você relatou, Lucélia. Eu estava com anemia. Porque muitas vezes a gente acha que vai acabar o tratamento e pronto, acabou, não tem mais nada. O corpo ainda leva um tempo para ele se refazer de todo o tratamento. É tudo muito agressivo, né? Então é importante a gente se conhecer e relatar isso para o médico. Olha, eu estou me sentindo muito cansada. E buscar esse, né? Você aí falou, né, duas coisas básicas, mas que muitas vezes a gente não sabe, que tá com anemia, que tá com baixa vitamina D. Então, tudo isso vai fazer diferença também, né? Vai dar mais disposição para a gente fazer atividade física. Sim, pessoas que já tinham hipotiroidismo também relatam essa fadiga com mais intensidade. Então, Uhum, assim, são fatores hormonais que acabam interferindo também no tratamento. E precisa uhum. ver se está adequado. E a questão do exame laboratorial vai auxiliar o médico no que vai ser melhor para estar melhorando essa qualidade, a melhor abordagem, né? Para trazer mais qualidade de vida para essa paciente. Uhum. Você ia fazer Aqui, outra pergunta. a Maria, e aí é a mesma pergunta que a gente estava, mesmo parecido, né? Falou, como a academia está fechada, eu tenho tentado fazer exercícios em casa. São aeróbicos, é válido? E foi o que a Aline perguntou, dá para fazer pilates sozinho em casa? E aí você pode falar um pouquinho, as pessoas estão muito, por conta da pandemia, tem muita academia, muito estúdio de pilates que não está, né, funcionando, dependendo do lugar, tá um vucu-vucu danado. É, É, então, o que que você falaria para quem não pode ir para uma academia, ou não tem, não está aberto, ou um estúdio de pilates, o que que ela poderia fazer? tá. O exercício físico sozinha eu não gosto. Não gosto que a pessoa pratique uma atividade física sozinha, né? A Paty sabe que eu fico o tempo inteiro corrigindo vocês. Imagina você fazer um exercício físico sozinho. A gente sabe que nesse período agora que houve esse isolamento, teve também uma estatística que subiu, que foram as questões das lesões por fazerem exercícios sozinhos em casa. Então isso é Hum, uma coisa que é muito relevante, porque aí as pessoas elas acabam não procurando, né, nenhum tipo de auxílio para ver o que aconteceu ali e acabam gerando outros problemas, tá? Então, assim, tem alguns profissionais que estão fazendo a questão do teleatendimento, então é melhor que pelo menos tenha esse teleatendimento do que fazer sozinho, né, o seu exercício e acabar se machucando e prejudicando outras coisas. Então, eu não sou a favor de fazer exercício sozinho, pegar vídeo. Você não sabe a formação daquele profissional, você não sabe nem se ele tem respaldo para estar fazendo aquilo ali. Né? Que a gente sabe que tem alguns aí, né, vídeos no YouTube que são pessoas que são blogueiros, não são pessoas com formação em educação física, não são profissionais fisioterapeutas. Então, que conhecimento tem essa pessoa? E como eu falei lá no início, a individualidade. Então, quando você vai fazer um atendimento, assim, vai pegar um vídeo ali, aquela pessoa que postou aqueles exercícios, ela não sabe da sua individualidade.
ela não sabe do seu problema também, tá? Então, eu não sou a favor disso, não. Então, se você quer fazer um exercício, o melhor sempre vai ser que esse exercício seja orientado, tá? Se você estiver numa musculação, que seja com o educador físico. Procure referências desse educador físico. Procure saber se ele é um profissional que está se atualizando, se ele é um profissional que vai saber te atender também, porque não é pela questão de ter a formação que vai saber se atender, tá? Então, você precisa procurar referência desse profissional. Na fisioterapia, a mesma coisa. Procurar referência desse profissional e ver se ele entende sobre o seu problema, se ele pode te ajudar. Eu, pelo menos, se aparece algum problema do qual não é da minha alçada, eu oriento e procuro profissional. Quando eu sei quem indicar, eu indico. Quando não, né, pelo menos, eu não assumo. Né, eu não tenho essa coisa de assumir um determinado tratamento do qual eu não tenha conhecimento. Tá? Então, assim, para fazer sozinho, eu não oriento. Hoje tem muitas pessoas Melhor fazendo aí fazer uma a teleatendimento. caminhada, eu tô correndo, fazer É, alguma coisa que você tem menos risco de ter lesão, né? isso. Sem exagerar, tá? Fez a caminhada, não é vou começar amanhã. Aí amanhã você já vai caminhar 1h30. É claro que o seu corpo vai sentir, tá? A gente precisa ir introduzindo a atividade física aos poucos, tá? Então começa com 20, 30 minutos, ida e volta, tá, gente? Né? 20 minutos de ida, 20 minutos de volta. Vai ver, mas parece ser tão pouquinho. Não é pouquinho, o seu corpo vai sentir se você for além, tá? Então você tá ali sedentário e do nada você vai lá e faz 1h, 1h30. O corpo vai reclamar, e a forma que ele tem de reclamar é sentindo dor. E eu acho que não tem ninguém querendo sentir dor, né? Então a gente tem que ir, sim, devagar. Vai introduzindo devagar. Faz dias alternados, 30 minutos. O importante, mais uma vez, é não ficar parado, tá? Então, vamos reduzir o risco de ter lesão, faz uma caminhada, por mais simples que seja, mas já é uma coisa que ajuda bastante na questão do sistema imunológico, vai ajudar o seu sistema circulatório, e você principalmente não vai estar parado, né? Você vai tá deixando o seu corpo em movimento. A sua máquina vai estar em movimento. Está fazendo manutenção. Aí a Elai falou que está fazendo muita caminhada e pedalando muito também. Maravilha. Tá ótimo. Teve alguém que falou que. Ops! Deixa eu ver se eu consigo achar. Tá. Para mim não aparece. Se depois da alta ela pode fazer ciclismo. Se ela gosta, né? Sim, pode, não tem problema algum. Maravilha. Outro assunto também que me perguntaram bastante com relação à neuropatia periférica, né? Pessoas que depois do tratamento de quimioterapia ficam com as pontas dos dedos, das mãos, dos pés dormentes, perdem um pouco o movimento. O que pode ser feito para melhorar ou para amenizar esse efeito colateral do tratamento? Então, a melhora a introdução da atividade física já é uma das coisas que vai melhorar muito essa neuropatia periférica. Porque ela é uma coisa momentânea. Por conta da própria medicação, a circulação fica defasada, né? A própria fraqueza muscular, se a pessoa não. Por que não dá essa neuropatia no cotovelo, no joelho? Por isso periférica, porque é lá na pontinha, que é na periferia. Porque lá o sangue demora mais para chegar. Aí a Maria entendeu? Até hoje tem os pés e mãos dormentes. Eu tive e eu consegui reverter. Algumas pessoas não conseguem. Tem que ser trabalhado para reverter. Entendi. Né? Uma forma de você reverter, sim, a atividade física vai ajudar nessa questão, porque vai melhorar a questão da circulação sanguínea. Tá? Uma coisa que ajuda muito é você pegar a esponja, essa esponja que a gente usa para lavar a louça, e você fazer ali uma estimulação sensorial, que a gente chama, né? Passar essa parte da esponja, começa com um lado mais verdinho, que é mais grosso, para você estar enviando essa informação para o seu sistema nervoso central, e depois sim, você pode fazer com um lado amarelo,
Você pode usar aquelas lixas de obra, aquela mais fininha, eu não sei, é questão de numeração. Uhum. Mas aquelas lixas de obra mais fininha também você pode estar usando, fazendo sempre daqui, né, de baixo para cima, tá? Para melhorar, você pode fazer nos seus pés também, que você está dando um estímulo, né, na pele para que esse estímulo seja informado lá em cima. Então Uhum. é uma Bolinha das coisas que você ajuda pode ou fazer. não? Eu não gosto muito dessa questão da A bolinha, Marlete não. falou que usou A bolinha não até. ser que Eu seja ainda não me aquela ouriço, para conhecia, você eu ficar usei bolinha. passando. Então, ela colocou aqui que é carrasquenta, né? Que é a ouriço. Você pode passar ela. Aham. Passar na mão, aqui, tá na superfície, passar ela assim, É, eu tá? Vamos fazia supor que aqui isso, é a fazia no mesa. pé Aqui é a também. bola, você. Oi? Também fazia com o pé. Botava a bolinha no chão e ficava amassando a bolinha, fazendo assim com o pé na bolinha. Isso, também. Aí pode fazer com a bolinha de tênis, pode fazer com essa bolinha ouriço, né? Que é essa toda cheia de A espinho. carrasquenta da Marleide. É, a Marleide também carrasquenta que ela usa. colocou. A carrasquenta. Isso. Então, são opções para ir amenizando esse sintoma. Mas, se ela não faz nenhuma atividade, tem que usar, tem que fazer. Tem que fazer para ajudar a Interessante isso. circulação Então, essa sanguínea. coisa da atividade vai fazer ativar mais a circulação sanguínea e aí vai gente, atividade física é vida, né? É, Até para neuropatia periférica resolve. nesse caso, sim. Eu sempre falo, o movimento cura, né? Eu uso até isso como hashtag nas minhas postagens. O movimento cura, um movimento orientado, um movimento personalizado, ele cura. Né? Ele traz inúmeros benefícios, alivia dores, alivia o estresse, você consegue melhorar a capacidade do seu músculo de fazer as atividades do dia a dia. Então, o movimento, o nosso corpo é essa máquina fantástica que precisa se movimentar o tempo inteiro. Então, se a gente não dá movimento, se a gente não dá estímulo para ele, é como se ele estivesse triste. Ele fala, se o corpo pudesse falar, ele iria falar com a gente, por favor, se movimente, se Não, movimente. você falou isso, eu fiquei pensando no cachorro doido para ir para a rua, né? Tipo uma coisa assim, e tá preso em Isso, casa. É a gente em casa, trancado, só vendo Netflix, e o corpo falando, mãe, eu quero sair, eu quero, né? É é verdade. verdade. Sim, então se movimentando a gente consegue aí muitas coisas para o nosso corpo, muitos benefícios, né, em todas as áreas, sendo paciente oncológico ou não. Então, o importante, mais uma vez, é se movimentar, não deixar o corpo ficar parado, né? Uma prova disso é quando a gente está num estado gripal, né? A gente fica parado ali, a gente fica muito tempo na cama. Quando você tenta se movimentar, está com o corpo todo dolorido, Uhum. né? Porque você ficou parado. Seu corpo entendeu que você tinha que guardar energia, tá? Então ele entende que a gente, quando se você não está gastando, ele armazena, ele guarda, ele não gasta à toa. Então ele só vai voltar a te deixar mais, vamos dizer assim, como é que mais forte, né? Ele só vai voltar a te deixar mais saudável se você informar para ele. Tá? E uma coisa que é importante também em relação à atividade física, o primeiro mês é crucial para manter frequência. A gente tem muita publicação dizendo que essas 4 semanas elas são cruciais para que seja introduzido como que o nosso sistema nervoso central, a nossa cabeça entende que aquela frequência ali é importante para o nosso corpo. Se você, nesse primeiro mês, hoje eu vou, amanhã eu não vou, não. Hoje eu tô cansada, hoje eu tô assim, hoje eu tô assada, eu não vou, não. Você pega essa frequência, ele nem consegue identificar os benefícios que você está tendo de praticar aquilo ali. Uhum. Então, E, esse primeiro mês, as primeiras 4 semanas, é crucial para que a pessoa mantenha, né, essa frequência, para que o corpo entenda que aquilo entrou na rotina. Oi, Ana. Ana mandou um beijo aí. ah! E o nosso cérebro também, ele precisa de 4 semanas para instaurar qualquer hábito.
né? Porque é uma mudança de hábito. Então, Sim, depois que a gente, né, se acostuma, eu sempre falo isso, pode até ser um pouquinho de sacrifício no início, mas depois vai no automático. É igual quando a gente aprende a dirigir, tem que passar a marcha, tem que olhar o retrovisor, tem... No início a gente fala, meu Deus, eu não vou dar conta disso, mas depois, né, você senta no carro e vai, já, você já nem é. pensa tanto. A não ser É pelo igual quando fica de artilharia, férias, que né? faz a gente sofrer todo dia. Não faz. É Ah, igual quando fica de férias, né? Quando você fica de férias, você fica naquela rotina meio, né? Sem rotina, vamos dizer assim. E quando voltam às aulas, né? As crianças, os adolescentes, ou até mesmo quem está na faculdade, quando voltam às aulas, aí aquela primeira semana é um sofrimento. É todo mundo abrindo boca, é todo mundo, né? Cansado, todo mundo sem ânimo. Mas depois que engata, né? Depois da primeira, segunda, terceira, quarta semana, engatou, já vai no automático, já acorda sem despertar o telefone, já vai no automático também para as atividades. Então a gente precisa também disso para entender como uma mudança de hábito já, realmente. Verdade. A gente maravilha. roda, né? E mais uma vez a gente cai lá, né? Na mudança de estilo de vida, né? Então, esse tripézinho da alimentação, da atividade física e do sono reparador, eles são importantes para o nosso sistema imunológico, para deixar ele forte, tanto durante o tratamento quanto depois. Né? Então, a gente não pode ficar, quem está fazendo o tratamento, não pode ficar com aquela preocupação de que ele pode voltar, eu vou fazer isso porque senão pode voltar. Não, faça com prazer. E não fique pensando, porque tudo que a gente pensa, a gente acaba atraindo, né? Então a gente tem que estar sempre com aquele pensamento positivo, tem que pensar que você vai ficar bem, fazer as mudanças que forem necessárias, tá, para sua vida. O importante é você ter isso como um start para mudar o que você fazia de errado. Você não pode continuar passar por um problema de saúde e continuar tudo como estava antes, porque não fica, né? Muitas coisas mudam, né? A nossa forma de pensar muda muito quando a gente passa por algum problema grave. Né? A gente começa a ver que tem coisas que a gente poderia delegar uma função, a gente começa a ver que nem tudo a gente faz, que a gente precisa realmente do outro, que não adianta querer abraçar tudo. Então, a gente tem que aproveitar as oportunidades e não ver só o lado negativo. Ver os pontos positivos disso tudo está acontecendo. Tudo tem um motivo, eu acredito muito nisso. Tudo tem um motivo para acontecer na nossa vida. Tudo tem. A gente não pode assumir a posição de vítima. A gente tem que assumir a posição de que nós podemos sim fazer mudanças necessárias. A gente tem que assumir as rédeas, né? Uhum. E cada um com os seus conceitos. Eu tenho muita fé. Então as pessoas precisam ter isso, ter a fé, ter o pensamento positivo e fazer as mudanças que são necessárias para que realmente seja um ensinamento. Né? A Uhum. gente tem que ter ensinamentos de tudo que a gente passa, as coisas boas, as coisas ruins. Né? A Uhum. gente tem que ter um ensinamento disso tudo. Mas tem mais perguntas, não tem? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver, maravilha. E Lucélia, me fala uma coisa, para uma pessoa que é sedentária e quer começar a fazer atividade física, quais as dicas você daria? Você já falou que é importante encontrar uma atividade que goste, que sinta prazer. Isso eu acho fantástico. Sim. O que mais você falaria para uma pessoa? Não, eu quero mudar, eu quero. E por onde começa? Então, como vocês têm, né, a paciente oncológica, é o que a gente está abordando aqui, vocês estão em tratamento, o importante é que sejam avaliados pelo profissional que vocês vão fazer, Você já terminou o tá? tratamento. Tem muita aluna minha aqui que eu estou vendo que já Que já terminou. terminou? É. Então, mas eu acho importante ter orientação do profissional em qualquer atividade que vai fazer. Vai fazer uma natação, tem que ter uma atividade do profissional educador físico. Vai Hum. fazer o pilates, tem que ter uma avaliação desse fisioterapeuta. Vai fazer uma musculação, tem que passar pela avaliação desse educador físico novamente.
Como eu falei, é importante contar a história, o que aconteceu, porque você vai apresentar limitações que outra pessoa não vai apresentar. Então Uhum. tem que ser uma coisa específica, tem que ser uma coisa individualizada, tá? Então esse é o fator principal. Primeira coisa foi o que você citou, achar uma atividade do qual goste, né? No qual a pessoa goste, se dedique a fazer e que entre na rotina, porque fica mais fácil essa adesão a essa Uhum. atividade física. O importante é dar o pontapé, né? Deu o É, pontapé. Eu gosto de caminhar, então que seja caminhada, tem tá? O gente que importante é fazer. gosta de ir para um lugar fechado, tem gente que gosta mais de ao ar livre. Eu acho que é importante também a gente se conhecer um pouquinho e analisar, né? Eu gostaria, tipo, ai, não, para mim ficar trancado no lugar não é legal. Tem gente que já ama, não, eu prefiro ir para um estúdio de pilates, para uma academia. Então, e um ponto, por exemplo, para mim é importante o que você falou também, a questão da conexão, né? De você ir pro, a não ser natação, que eu gosto de fazer, e você fica ali sozinho, você com a sua respiração. Mas eu gosto de ir Depende, pro né? pilates, Para quem evolui bem na natação, tem gente que precisa da orientação. é, é, mas eu digo assim, de você, por exemplo, você pratica dança. Então você tem, né, conexão com outras pessoas. Você vai para o Pilates, você tem, né? É um bate-papo, é a socialização também, porque isso é importante, faz parte, faz a atividade ficar mais prazerosa para a gente, né? Mas tem gente que não liga para isso, que pode fazer, ai, faz bicicleta sozinha. Então, sou eu que estou fazendo essa barulheira? Não, é aqui. Ah. Ai, meu Deus. Então a gente, O eu carro acho do que gás. é importante levar isso em consideração também, né? Se eu gosto de atividade física ao ar livre, se eu não, eu prefiro. Se eu gosto, tem gente que não gosta de fazer atividade com um monte de gente, prefere ir sozinho, enfim, tudo isso eu acho que são pontos que a gente pode levar em consideração na hora de escolher atividade física, né? Sim, não só pode, como deve, né? Tem que se conhecer para identificar o que você realmente gosta, para você levar aquilo como uma rotina e ter os benefícios daquilo que você está praticando, tá? Como eu falei, o Pilates, o que eu gosto é a questão da individualidade. Você conseguir avaliar, eu avalio todo mundo que vai entrar, independente de ter uma história com uma doença ou não, eu avalio todos os pacientes para saber o objetivo deles também, explico como o método pode ajudar, falo sobre todos os princípios, a importância da gente abordar cada um deles durante a execução dos movimentos, né? Por que o Pilates tem que ser dessa forma. Eu estou sempre evoluindo os movimentos, raramente eu deixo com que os meus pacientes façam sempre os mesmos exercícios, a não ser os que são mais voltados para a questão postural, né? Alguns acabam se repetindo, mas eu sempre tento diversificar isso, porque isso também é uma forma de elevar a autoestima. Né? Quantas vezes eu já fiz um exercício e já escutei falar, você tem certeza que eu vou conseguir fazer isso? E eu sempre respondo, né? Eu não só tenho certeza, como eu estou passando para você fazer. Eu tenho absoluta certeza que você consegue. E a pessoa, quando vai tentar, eu vou orientando ali através das minhas mãos, o movimento, através do que eu verbalizo, e a pessoa consegue, eu não acredito, o que vem logo depois? Tira uma foto, eu consegui, não é verdade? Isso é muito bacana, né? Então você trabalha essa questão da autoestima, e a pessoa Da fica ali. autoconfiança, né? Exatamente, nossa, eu consigo, realmente, ela acreditou em mim, eu Eu sou consegui. capaz, eu consigo. É. Não, e é Exatamente. legal Então, que a gente isso é eu vejo. desafiado, então não fica uma coisa chata, né? Eu acho engraçado, às vezes, as pessoas falam assim, ah, você faz pilates, tipo assim, coisa de velho, ou coisa. Ai, molezinho, você faz. Tá cansada do pilates? Né? Existe essa mentalidade de que Tem. né?
O Pilates ele ainda carrega um pouco esse estigma, né? Eu acho que a própria medicina, às vezes, alguns médicos contribuíram para isso, colocando o Pilates como um método para mulheres, um método para que é fácil, né? Então vamos colocar mais os idosos, né? Então, assim, acabou que a mídia também faz muito isso, cria esse mito, né? Então, o Pilates ele foi desenvolvido por um homem, por isso chama, é o sobrenome dele, né? O nome dele é Joseph, Joseph Pilates, um alemão. Então, foi desenvolvido por um homem. Então, por que o homem não pode praticar Pilates? Sim, pode, deve, é um corpo humano, ele precisa ter atividade física, fazer atividade física, né? Não é uma atividade só para mulheres, não é uma atividade fácil, vamos dizer assim, porque se você respeita todos os princípios e se você evolui o teu aluno, o teu paciente, né, aquilo não é uma coisa cíclica, aquilo não é uma coisa que ele vai fazer sempre da mesma forma, né? Diferente da musculação. Musculação você vai lá, se você senta naquela cadeira, eu não sei os nomes, tá? Dos aparelhos de musculação. Você vai lá, senta naquela cadeira que abre e fecha as pernas, eu não sei o nome. Né? Vai lá e abre. Adutora ou abdutora. Ah, tá, gente. É o nome do próprio movimento. Tá bom. Praticante de musculação. Então, tá ali, você está sempre fazendo aquele mesmo movimento. Como que você muda? Normalmente a mudança daquilo ali ou é aumentar a carga, né? Ou aumentar o número de repetições. Uhum. Mas você não muda o movimento. Então você está sempre recrutando as mesmas fibras musculares. Já no Pilates, a frase que eu escuto muito: nossa, eu estou sentindo um músculo que eu nem sabia que existia. Eu escuto muito isso. Porque a gente tem vários movimentos que precisam trabalhar de forma sincronizada e não mecânico para o nosso dia a dia. Por isso ele é mais voltado para as atividades funcionais. Tá? Então, assim, se quem puder mesclar musculação com o Pilates, seria ótimo. Como eu falei, investigue, pegue referências do profissional que você vai fazer. Hoje, né, no Instagram, a gente procura aí um monte de gente fácil, né? Então, sempre procure um bom profissional que você vai conseguir ter êxito na sua atividade física, você vai gostar do que você vai fazer. Tem muitas pessoas que me procuram dizendo que não sabe o que é Pilates ou que já fez em algum outro lugar, em outra cidade, e que não se identificou, mas foi fazer porque eu tenho problema na coluna. Aí quando eu vou desenvolvendo, nossa, eu não sabia que eu podia fazer esse movimento. Né? E pode, você não está proibido de fazer nenhum movimento. Cada corpo tem a sua própria limitação, e isso eu vou respeitar. Eu vou respeitar. Mas que eu vou sempre tentar colocar alguma coisa para melhorar a autoestima de quem pratica, isso aí é crucial. É muito importante. Eu considero, né? Então, assim, é bom resolver isso. Depende muito do profissional que vai te atender. Então, eu foco nessa questão da melhora da atividade funcional, mas foco também nessa questão da pessoa estar sempre buscando dar o seu melhor. Uhum. Né? E Evoluindo seus sentir que está movimentos. evoluindo, né? Que está melhorando. Sim, sim, que ela está evoluindo dentro daquela prática. Imagina você ir lá e fazer. Quando eu não gosto de nada repetitivo. Então, assim, academia seria uma coisa que eu jamais me identificaria. Eu não gosto de você entrar e já saber tudo que você vai fazer, né? E vai lá e faz a sua série, lá tá escrito, você entra e faz tudo. No Pilates eu acho tão legal. As pessoas chegam, olham para mim, olha, pega leve hoje, porque hoje eu tô assim, assado, né? Aí eu já modifico um pouquinho. Se eu pensei em alguma coisa mais elaborada, eu já modifico. Respeitando a individualidade. Isso é muito importante. Porque se naquele dia que a pessoa chega, hoje eu não estou muito legal, eu vim porque eu sei que precisa manter a frequência. Poxa, eu não vou detonar a pessoa, né? Eu não vou passar aquelas coisas mirabolantes para na próxima vez ela pensar duas vezes antes de ir. Claro que não. Eu quero que ela mantenha a frequência. Então, não, tá bom. Hoje eu falo que é cafezinho com leite, né? Hoje é cafezinho com leite, molezinha. Para que a pessoa não perca essa frequência. Estimular também faz parte de quem introduz o método, de quem ministra, né? Tanto para o educador físico quanto o fisioterapeuta. Tá? Então, isso é importante, faz parte do nosso trabalho também, estimular cada vez mais vocês, né? A continuarem, a não abandonarem aquilo ali. Para não ficar chato, não ficar repetitivo.
Uhum. né? Então, A se ficar Léo, repetitivo, vocês já começam a ficar chateados. a Léo tá falando assim, ó, tô sentindo dores no ombro do lado que durmo antes da cirurgia. Não, do lado que durmo. Antes da cirurgia, dormia do outro lado. O que faço para melhorar? Não entendi. Peraí, tá sentindo dores no ombro do lado que durmo. Antes da cirurgia, dormia do outro lado. O que faço para melhorar? Posso dormir do lado da cirurgia? Entendeu? Quando... Eu acho que ela Qual está é o dizendo lado? que eu acho que ela está dizendo que ela dormia do lado da cirurgia e na pós-cirurgia, como proteção, ela começou a dormir do outro lado. Só É do outro isso? lado. E Responde aí aqui com agora uma tá mãozinha. dormindo, só do outro lado tá doendo e ela quer saber se pode voltar pro lado da cirurgia. Entendi. Agora eu Pode. entendi. Olha, Tem eu quanto vou dar tempo a a resposta que o cirurgia? meu oncologista me deu porque eu dormia antes da cirurgia só de bruços. Aí a gente faz a mastectomia, tem que dormir de barriga Ela para colocou aqui, isso. depois dormi de ladinho. Um dia eu acordei de bruços. Eu dormi, dormindo, eu virei e fiquei de bruços. E eu fiquei Aham. apavorada, porque eu tinha tanto medo porque uma vez o cirurgião falou: você não pode mexer porque a prótese pode subir. Eu achava, eu tinha um medo, eu achava que eu ia ficar Ela igual ia uma subir. cachumba com a prótese aqui no pescoço. Então eu dormia, eu nem respirava. Aí eu passei a dormir de lado. O dia que eu amanheci de bruços, olha, eu fiquei apavorada. Aí eu tinha consulta logo no dia seguinte com o meu onco, aí eu falei para ele, eu dormi de bruços, será que tem problema? Aí ele, muito brincalhão, ele falou, Pati, todo corcunda sabe como se ajeita. Então, você Aham. dormiu de bruços, é porque você não está sentindo dor, você já está liberada, pode dormir de bruços. Então, às vezes, a gente. É um excesso de cuidado. Eu acho que é melhor o excesso do que você não ter cuidado nenhum. Né? Mas às Uhum. vezes esse excesso de cuidado também acaba, né, prejudicando, como você falou da síndrome do ombro congelado. A gente tem tanto medo que a gente não se mexe, que a gente não se movimenta, e isso acaba prejudicando esse excesso de cuidado. Não que a gente não precise ter cuidado, né? É importantíssimo. Aham. Mas tudo ao extremo, inclusive cuidado, não é bom, né? Exatamente. Então, assim, eu não vejo motivo, né, você não dormir do outro lado. Eu sempre falo que a posição confortável é aquela que você dorme e você acorda bem, que é o que eu chamo de sono, que a gente vê na literatura chamado de sono repousante, né? Não adianta eu falar para você, olha, tem que dormir de lado, com o travesseiro assim, assim assado, né? E se você acorda várias vezes à noite, né, e fica interrompendo aquele teu sono, estava dormindo bem e de repente interrompe seu sono e acorda cansada. Aí no dia que você resolve dormir lá, toda largada, de barriguinha para baixo, você acorda super revigorada. Então, o importante é você acordar desse sono e você acordar bem. Não acordar se sentindo cansada. Você não pode ficar sentindo dor. Ah, eu vou dormir desse lado porque do outro eu não posso. E por isso você vai ficar sacrificando aquele lado. Né? Então, assim, quando você. A sobrecarga, né, o peso ali só daquele lado, acaba realmente trazendo isso. Essas dores, você está forçando a dormir de um lado que você não estava habituado a dormir. Hum. Então, durma numa posição que você acha confortável, no qual você vai adormecer tranquilamente e vai acordar sem estar sentindo nenhum desconforto. É muito ruim, a gente dorme para se revigorar e ter um dia. E quando a gente dorme mal, a gente acorda mal, a gente carrega aquilo para o resto do dia. E não adianta tirar cochilinho à tarde, que você fica cansado o resto do dia. E aquele dia parece que não rendeu. Nada naquele dia floresce. Nada naquele dia tá bom, o teu humor modifica, você modifica, você não consegue executar suas tarefas com a concentração adequada, você não consegue ter êxito em nada, você tropeça nas coisas, você derruba as coisas. Então, não dormir bem é ruim.
tá? Então, o que eu aconselho é que você encontre a sua posição. Tem muitas coisas que a gente ainda vê, né, alguns colegas falando sobre postura, principalmente agora nesse período de quarentena, né? Que as pessoas estão falando do home office, a questão da postura, atenção e tudo. Só que a gente já tem aí várias publicações recentes falando que não existe uma postura ideal, e sim a prática do exercício físico para fazer com que aquela musculatura tenha resistência para você continuar suas atividades do dia a dia. Então não adianta eu falar, olha, a postura ideal é assim, 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 assado. Não adianta eu falar. Eu tenho que avisar, né, através do exercício físico, para a sua musculatura que você trabalha naquela posição. Como que eu vou falar, por exemplo, para uma pessoa que trabalha num caminhão, descarregando peso, trabalha no caminhão de material de construção, trabalha descarregando peso, aquilo ali é o trabalho da pessoa, ela não tem como, ela não tem outra fonte de renda. Eu vou falar para ela, olha, você não vai poder mais trabalhar. Quem tem que fortalecer aquela pessoa, aquela musculatura, para ela continuar as atividades dela, sou eu. E não tirar a atividade da pessoa. Como é que eu vou dizer para uma pessoa que ela não pode trabalhar, gente? Eu não posso fazer isso. Então, eu, como profissional do movimento, eu tenho uma obrigação de avaliar aquele paciente e ver ali quais são as desorganizações que estão acontecendo naquela estrutura muscular para eu fortalecer, para eu alongar e trabalhar essa questão postural no paciente. E não ficar o tempo inteiro falando para ele que ele não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. Que teve uma pessoa que citou aqui que o médico falou que não podia lavar louça, podia lavar roupa, podia fazer nada. A gente escuta muito isso, né? Também, não só para o paciente oncológico, mas para as pessoas que têm a própria hernia de disco, né? Ouve muito isso. Não, você não pode varrer a casa, você não pode fazer isso, você não pode passar pano, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. Tá, e se a pessoa não tem ninguém que faça, ela vai viver com a casa toda suja, não vai fazer mais nada dentro de casa, né? Então, o profissional do movimento, ele precisa ter esse olhar, né, para deixar aquela pessoa forte o suficiente para que ela continue a fazer as suas atividades do dia a dia, né? Eu não posso simplesmente retirar a pessoa daquilo ali, tá? Então, essa é uma das coisas que a gente precisa identificar também. Tá? Em qualquer paciente, para qualquer atividade. Eu é que tenho que avisar para esse músculo que ele precisa trabalhar se ele está adormecido. E buscar onde ele está, acordar ele. Aí a Maria falou, eu tenho 2 anos e meio de cirurgia, até hoje não durmo do lado da cirurgia. Medo. Isso é muito comum, é muito comum. O medo acaba paralisando, né, muitas pessoas. E acaba que escuta isso muito. Né? Alguns médicos, né, igual o da colega que citou aqui um pouco mais acima, por nada, Léo. Os médicos acabam fazendo esse tipo de orientação. Na minha opinião, cada um tem a sua função. Né? Não tem aquela frase, cada um no seu quadrado? Então, o médico dentro do quadrado dele ali, do diagnóstico clínico, de fazer a cirurgia, e o fisioterapeuta dentro do quadrado dele de reabilitar através do movimento. E os dois juntos, né, atuando em prol do paciente, para que ele tenha todos os benefícios, para que ele alcance os benefícios de tudo que o método pode fazer, né, de todo o tratamento desse paciente. Eu não posso simplesmente isolar esse paciente das outras coisas, do entorno dele. Eu tenho que fazer com que ele se mantenha, né, sociável, com que ele se mantenha frequentando Primeiro todos ter os elos que qualidade ele fazia. de vida, né? Durante o Sim, com tratamento. certeza. E depois retomar, né, as atividades, ter independência, né, tentar reduzir ao máximo as sequelas do tratamento. Né? Sim, Então é muito importante nesse sentido a gente, quem tem, né, a oportunidade, tem condições, infelizmente a gente sabe que o SUS, né, a gente não é essa maravilha toda, quem depende do, né, de repente do sistema público não tem, né, tanta oportunidade, mas é importante de alguma forma
a gente buscar uma atividade física, preferencialmente com acompanhamento. Sim, essa questão também de não movimentar acaba levando a alterações posturais. Não, E eu essas quando alterações, comecei ó, já se arrumando. com a síndrome do ônibus, eu tava assim, ó, assim. O ombro faz assim, você fica assim, o braço assim, gente, toda torta. É verdade. Então acaba trazendo essas alterações posturais como uma das sequelas, por conta de não movimentar esse braço. Tá? Tem alguns locais que oferecem esses serviços de acompanhamento de forma gratuita. A maior parte das cidades hoje tem uma universidade. Então, normalmente, essas universidades têm a clínica escola, e é um serviço gratuito, as clínicas escolas. Né? Tem Excelente ali. dica, Lucélia, para quem, gente, teve alguém que falou aí, isso é muito difícil, nem todo mundo tem condições. Aí, olha. Então, uma excelente dica buscar universidade de fisioterapia, né? Isso, várias universidades, a maior parte das cidades tem alguma universidade, a maior parte. Vai lá, dá uma pesquisada, vê se tem um curso de fisioterapia ou liga para a instituição. Se eles não tiverem uma clínica escola, eles com certeza terão alguma instituição para indicar, para estar fazendo acompanhamento. Tá? Então tem essas clínicas escolas, tem alguns lugares, principalmente em São Paulo, universidades públicas também tem, então tem privadas, tem, as públicas também tem, essas clínicas escolas. Algumas instituições específicas para isso, de acompanhamento, né, da rede oncológica também tem. Deixa eu ver. Acho que a grande maioria estão dentro das clínicas Não, escolas eu de forma já acho essa gratuita. dica fantástica de você buscar dentro das universidades profissionais que estão se formando, que estão precisando praticar, e vai ter lá, né, toda uma supervisão, um acompanhamento. Eu acho, Sim, né, fantástica essa dica que você deu. Para quem sim. gostaria de fazer pilates, precisa fazer fisioterapia, né? Drenagem também deve rolar, quem está Tem precisando. sim. Então, Se não tiver o serviço de Pilates dentro das instituições, né, de ensino, vai ter alguma coisa relacionada a algum projeto de atividade física. Sempre tem. E uhum, você sempre vai passar por uma avaliação. Dificilmente vai iniciar uma atividade física sem passar por uma avaliação, mesmo porque precisa ter controle nesses projetos, tá? uhum. De todas as pessoas que entram. Então, quem for buscar ajuda nesses projetos, tenha consciência de que você precisa manter a sua frequência mais do que nunca. Porque, em geral, esses projetos, a frequência inclusive, preditor de você continuar ou não. Tá? Então, se você começa a faltar de forma irregular, sem motivo, você é cortado do programa, porque existe uma fila, né? Existem ali Claro, várias claro. pessoas querendo também aquele projeto. Então, se você conseguir, né, continua, não desiste, porque se eles não tiverem projeto, com certeza terão algum outro local para estar indicando. Toda cidade tem. Toda cidade, se não tem na própria cidade, tem em alguma próxima. Né? Olha, Sempre a tem, Alda é está sempre bom buscar. perguntando se quem fez mastectomia com esvaziamento e com 6 meses depois tumor voltou na axila e na T12, pode se exercitar? E isso é uma coisa que outras pessoas perguntaram: eu tenho metástase Metástase. óssea. Eu posso exercitar? Quem tem algum tipo de câncer ósseo pode se exercitar? Pode sim se exercitar, mas eu aconselharia realmente essas atividades dos quais não tem muito impacto. Aham. Né? Então, teria que ver a liberação do oncologista para estar fazendo atividade dentro da piscina, que não tem impacto nessas articulações, para não estar, né, tendo, ali não sobrecarregar. E o próprio Pilates, que é de baixo impacto, que utiliza a resistência das molas, a resistência do próprio corpo. Tá? Uhum. Então, tem alguns locais que oferece exercícios, como exercícios terapêuticos, Uhum. sendo orientados por fisioterapeutas, alguns ao ar livre. Tem muitas cidades que oferecem isso. Se Uhum. você procurar, sempre tem algum projeto.
né? Uhum. Entra no site da prefeitura, da sua cidade, para saber se tem algum projeto. Uhum. Sempre tem. Se não for específico para onco, vai ter para atividade física, Uhum. tá? Maravilha. Então, Lucélia, a gente tem mais está alguma pergunta? Tinha algumas terminando. perguntas, eu cheguei até ver algumas As perguntas. perguntas. Você tem Eu já mais fiz aí? todas daqui. A gente está com o tempo também que a gente tem. Você tinha me marcado em algumas. Deixa eu ver aqui que eu anotei. Deixa eu ver se tem alguma coisa diferente. Ah, das câimbras a gente já falou. Uhum. A gente falou. Teve uma pessoa que perguntou que teve recidiva, né, do câncer de mama e está em tratamento oral. Ela não só pode, como deve sim fazer uma atividade física ideal, que ela perguntou. Uhum. É, Gente eu também já não falou. acredito no ideal, né? Eu acredito Uhum. naquilo que você se adeque mais. Aí você tem que Uhum. levar todo o entorno, se conhecer e as questões também dos recursos financeiros, né? Uhum. Então, se não tem, é procurar algum local realmente que ofereça esse tipo de tratamento. Teve uma pessoa que perguntou sobre. Ela usa o catéter, né? O Portocat. Isso, ela usa um catéter, né? Ela usa um catéter e perguntou se ela pode fazer atividade física. Então, assim, pode e deve. Esse catéter ele é para reduzir essa questão do sofrimento, né? Que durante o tratamento os vasos ficam mais fininhos, né? Acaba ficando mais difícil de fazer o acesso. Então, esse catéter é para te proteger, Uhum. né? Então, em geral, ele está bem escondidinho. Então, aqui eu vou ressaltar a importância de passar pela avaliação, para que esse profissional veja a localização do seu catéter, né? Porque não adianta você ter ali o seu catéter para te proteger e durante uma atividade X vai um movimento um pouco mais meio que desengonçado, né? E Uhum. esse catéter acaba saindo o acesso. Não é fácil de sair o acesso dele, não, tá? Mas a gente precisa ter um certo zelo com esse catéter, tá? Uhum. Mas você pode sim estar fazendo a atividade física. Eu só não. Eu acho que é. Não, nessa não. Nessa não. A Osana perguntou aqui que ela está fazendo a quimio branca. Posso caminhar? Pode. Não só pode, né? Deve, né? Tem que caminhar sim. Sempre respeitando o seu limite, se você está ali nesse acompanhamento, se está apresentando fadiga ou não. Tá? O Uhum. ideal é pelo menos 30 minutos por dia. Teve alguém que perguntou isso também. Qual era o tempo mínimo O tempo necessário? ideal para estar fazendo uma atividade física, meia hora já tá bom. Entre 30 e uma hora, né? E 60 minutos. Isso. Começando sempre com 30 minutos, porque se você parte do sedentarismo, né? Você tem Uhum. que vir de forma devagar até seu corpo se adequar àquela nova realidade, Uhum. tá? Já respondi do cateter, tem mais algum? Não tem mais. E a gente está com um minutinho também para encerrar, mas eu quero que você se despeça da minha audiência, fale um pouquinho do seu trabalho. Meninas, ai meu Deus, deixa eu tirar esse carregador, já carregou. É... Sigam a Lucélia no Instagram. Quem gosta de Pilates, quem pratica ou gostaria de praticar, tem dicas não só de Pilates, mas de saúde, né? De maneira geral. Sim. Então Alguém fala um perguntou se pode fazer pouquinho. esteira. Sim, pode fazer esteira. A esteira substitui a caminhada que você faria ao ar livre, né? Mas eu gosto da questão da socialização. Você tem um minuto, Lucélia, porque encerra a live para você. Encerra, né? Então, gente, eu quero agradecer vocês que ficaram aí pacientemente esperando, né? A gente teve alguns problemas de ordem técnica, mas vocês ficaram aí firmes e fortes aguardando a nossa live. Obrigada. Algumas começaram a me seguir, obrigada. Já até enviei um direct para vocês, agradecendo. Né? Qualquer dúvida que vocês tenham, podem enviar lá pelo direct. Eu vou tentar ajudar vocês o máximo possível, no que tiver dentro do meu conhecimento. Claro que não tiver
eu oriento que vocês procurem alguém, dependendo da cidade, né? Tem algumas pessoas que a gente acaba conhecendo, alguns projetos que a gente acaba conhecendo. Então, eu desejo a todas um ótimo tratamento, uma ótima recuperação e não desistam de vocês mesmas. Continuem se cuidando, façam atividade física, modifiquem os hábitos que vocês querem modificar e não tenham medo de modificar o que é necessário, tá? Então, gente, O sigam a Luciana, compromisso com 30 você segundos. mesma. Oi? Fala aí, postural, pilates, IG. Escreve IG. aí. Eu vou escrever nos comentários porque a live já vai acabar. Gente, beijoca. A Lucélia está escrevendo. Aí, ela Coloquei. escreveu. E sigam o trabalho dela, que modéstia à parte, eu que sou cliente, sou paciente, eu amo. Tá bom? Um beijão. Obrigada. Um beijo para vocês. Tchau, Obrigada. Lu.